Neste problema vamos determinar o tensor das tensões e também das deformações para uma barra cilíndrica de secção A e altura H, que é colocada verticalmente sobre uma mesa. A barra é homogénea e é feita de material elástico. Por estar na presença de um campo gravítico e por ser de material elástico, a barra vai deformar, sendo que a equação de equilíbrio é a equação de sigma ij dxj mais ρ fj igual a zero, em que o Fj representa a força por unidade de massa que se está a exercer em cada ponto do material. Há um erro no índice, não é J, deve ser I, tal como está aqui indicado. No caso presente, escolhemos o eixo dos Z's x3 para cima, e aqui está o cilindro de raio A e altura H. Claro que então o Fj para J igual a 3 é simplesmente escolhendo o sentido positivo para cima, é dado simplesmente por menos G, que é o peso por unidade de massa. A condição fronteira é dada pela equação sigma ij nj igual a pi, somado para todos os j's, em que pi é a força por unidade de área que se exerce nas superfícies de fronteira para as quais a normal seja n, cujas componentes cartesianas neste referencial são os elementos nj. Portanto, este sigma e j são os elementos do tensor das tensões sobre os pontos da fronteira deste cilindro. E sobre a fronteira deste cilindro temos de considerar o topo, sobre o qual não há qualquer força aplicada, portanto, a condição de fronteira é somatória em J de sigma ij nj igual a zero no topo. O mesmo se passa na superfície lateral, mas o mesmo já não se passa na base. Na base, o cilindro está sujeito a uma força, que é a força exercida pela mesa na qual ele está assente, e essa força é igual ao peso, pelo que podemos escrever que N é igual a ρ vezes A, vezes H, vezes G, em que A é a área da base do cilindro. Então, temos que o PI na base é esta força a dividir pela área, ou seja, é ρ GH, isto se I igual a 3, porque será 0 se I igual a 1 ou igual a 2, porque não há forças transversais, há apenas a força normal. Em resumo, e agora com os índices certos, temos a condição de equilíbrio local, onde o Fi é a força com origem no volume, a força por unidade de massa. A força por unidade de massa é menos G se I for igual a 3 e é 0 se I for igual a 1 ou a 2. Então, esta equação de equilíbrio local só tem segundo membro diferente de zero igual a ρg, em que ρ é a densidade do material, quando I igual a 3. Quando I igual a 0, o segundo membro da equação é 0. Já as condições fronteiras são expressas por estas equações. Temos a primeira equação com o segundo membro igual a 0, porque não há força exterior no topo e na superfície lateral, para I igual a 1, 2 ou 3. E este conjunto de equações também tem o segundo membro igual a 0, para I igual a 1 e 2, a equação refere-se à base, e para I igual a 3 temos, como acabamos de ver, que o somatório em J de sigma ij nj é igual a ρ GH. Mas vamos primeiro explorar as condições na superfície. Para a superfície lateral do cilindro, podemos escolher dois pontos, este ponto e este ponto,
cujas normais são N1 e N2, em que N1 é dado por 1, 0, 0, N2 é dado por 0, 1, 0 e o N3 é dado por 0, 0, 1. Esta condição para a superfície lateral pode agora escrever-se na forma sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 1, 2, que é igual, devia ser 2, 1, mas estes dois são iguais. Sigma 2, 2, sigma 2, 3, sigma 1, 3, sigma 2, 3, de novo, a mesma coisa, e sigma 3, 3, aplicado a este vetor N1, 1, 0, 0, tem que obrigatoriamente dar 0. E daqui resulta que o sigma 1 tem de ser 0, porque se efetuado este cálculo matricial, tínhamos na primeira linha sigma 1, na segunda linha sigma 1, 2, na terceira linha sigma 1, 3. Portanto, todos estes elementos têm que ser 0 na superfície lateral. Da mesma maneira, se escolhermos aquele ponto da superfície lateral do cilindro, temos que a aplicação desta mesma matriz, cujos elementos queremos saber, com os seus valores à superfície no vetor 0, 1, 0, tem de dar 0. É o que impõe a condição de equilíbrio local para a superfície e que é esta que estou aqui a reescrever. Então, a conclusão vai ser semelhante à que tiramos anteriormente, ou seja, o sigma 1, 2 tem que ser igual ao sigma 2, 2 e tem que ser igual ao sigma 1, 3 e tem que ser igual a 0. Sigma 2, 3, que é 2, 3, igual a 0. Se quisermos agora fazer as mesmas considerações para o topo, vamos reescrever a equação agora na forma 0, 0, 1. E o resultado tem que ser 0. E daqui vai resultar que o sigma 1, 3 há de ser igual ao sigma 2, 3, há de ser igual ao sigma 3, 3, igual a 0. Tudo isto é no topo. Portanto, até agora, todos os elementos à superfície têm de ser 0. Todos os sigmas que vimos, sigma 1, sigma 2, 2, sigma 3, 3, sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 2, 3, todos eles têm de se anular no topo e na superfície lateral. Vamos ver o que é que se passa com agora a superfície da base. Temos o tensor das tensões agora aplicado no vetor que é perpendicular à base e que aponta para fora. É sempre esse o nosso critério. Então, esse vetor é 0, 0, menos 1, e daqui tem que ser agora igual a ρ g h sobre os pontos desta superfície. Ou seja, tem que ser 0, 0 e agora ρ g h. Daqui vai resultar que, de novo, o sigma 1, 3 tem que ser igual ao sigma 2, 3, tem que ser igual a 0 e agora ao sigma 3, 3 deve ser menos ρ g h. Para já, este sinal menos deve estar de acordo com aquilo que seria de esperar, já que a força que a mesa exerce sobre o cilindro é uma força para cima, portanto é uma força de compressão, logo a tensão deve ser negativa. Estamos a chegar a um resultado que é o seguinte: todos os valores do tensor das tensões nos pontos da superfície lateral e na base superior do cilindro são 0 e na parte de baixo são 0, exceto um, que é o sigma 33, que deve ser menos ρ GH. Claro que agora temos ainda que aplicar a condição de equilíbrio local, que já aqui foi escrita,
E vamos aplicá-la agora para todos os pontos do cilindro. A condição de equilíbrio local é que D sigma IJ dXJ, somado para todos os J, seja igual a ρg para I igual a 3. Claro que para I igual a 1 e a 2, ficamos simplesmente com D sigma IJ dXJ igual a 0. Portanto, o único sigma IJ que tem de ser diferente de 0 é o sigma 33. Só o sigma 33 é diferente de 0 e só pode depender de x3. Para I igual a 3, esta é a equação que traduz a condição de equilíbrio local, válida para todos os pontos do cilindro, mas com a restrição que nós já vimos, que é dos sigmas serem todos 0, nos pontos da superfície do cilindro, exceto o sigma 33, que tem este valor nos pontos da base do cilindro. Isso quer dizer que, como só existe então sigma 33, e este só pode depender de x3, então, desta equação, resulta que sigma 33 é igual a menos ρ, g, e agora h, menos x3, pois só esta condição satisfaz o facto de quando x3 igual a 0, o sigma 33 é ρgh. Quando o x3 é igual a h, o sigma 33 tem de ser 0. Como se acaba de escrever. Este é o tensor das tensões, que satisfaz então as seguintes equações. Em pontos do interior do cilindro, a derivada sigma ij dxj, somado para todos os j, é igual a ρ, g, delta e 3. Ou seja, isto só é ρg se I for igual a 3, é que existe segundo membro. E se o I for 1 ou 2? Se o I for 1 ou 2, isto está imediatamente 0. Estes elementos satisfazem esta equação? No interior, sim, satisfazem. O interior significa x3 entre 0 e h, e o x1 e o x2 entre 0 e a. Sobre a superfície temos somatório de sigma ij nj igual a 0 no topo, na superfície lateral. E somatório de sigma ij nj igual a ρ gh quando o x3 igual a 0, ou seja, nos pontos da base. Portanto, este é o tensor que satisfaz estas condições, a condição no volume e a condição em todos os pontos da superfície, e agora o que vamos fazer é calcular o tensor das formações a partir do tensor das tensões e a relação entre os dois dada através da lei de Hooke, quando são conhecidos os coeficientes de Lamé, é expressa pela equação 2μ epsilon ij mais lambda delta ij traço de epsilon. Neste caso, o sigma ij é igual a 0 se o I diferente de j, o que quer dizer que então o epsilon ij também é igual a 0 se I diferente de j, porque este termo não existe, se I diferente de j. E se este para I diferente de j for 0, hoje o epsilon ij também é 0. Isto quer dizer que então o sigma é diagonal, ou seja, x3 é uma direção própria e quaisquer direções perpendiculares entre si na base, em particular as direções x1 e x2 que nós escolhemos, são também direções principais. O tensor das deformações, podemos então antecipar que é também uma matriz diagonal.
Vamos então escrever explicitamente esta equação para os elementos diagonais. São estas as relações e, embora já o tivéssemos feito na aula teórica, podemos fazer aqui explicitamente a obtenção dos elementos do tensor das deformações em função dos elementos do tensor das tensões. A primeira coisa a fazer é somar membro a membro estas equações e então ficamos σ1 que é 0, σ2 que é 0, σ33 que é menos ρ g h menos x3, como está aqui escrito. E o segundo membro fica 2000 a multiplicar por ε1, ε22, ε33, que é o traço de ε, mais lambda traço, lambda traço, lambda traço, que são 3 vezes lambda traço de ε. Ou seja, fica 2000 mais 3 lambda traço de ε. E agora podemos, uma vez que já conhecemos o traço de ε, portanto, o traço de ε é menos ρg h menos x3 a dividir por 2000 mais 3 lambda. E uma vez que já conhecemos então o traço de ε, podemos ir às equações de cima, substituir o traço de ε e obter explicitamente o ε11, o ε22 e o ε33. Para ε1, σ1 é 0, portanto encontramos o valor ρ g h menos x3 lambda a dividir por 2000 vezes 2000 mais 3 lambda, que vem dali do traço. Da mesma maneira, o σ22 também é 0 e podemos escrever ε22 igual a ρ g h menos x3 lambda a dividir por 2000 mais 3 lambda. Portanto, já estamos a ver que estes dois elementos do tensor das deformações são semelhantes, o que tem a ver com o facto de não se poder fazer qualquer distinção entre o eixo x1 e o eixo x2, eles estão em igualdade de circunstâncias. Finalmente, para o ε33, nós temos por um lado o σ33, que é menos ρ, g, h menos x3, menos lambda, traço de ε, tudo a dividir por 2000. E o resultado vai ser menos ρgh menos x3 a multiplicar por 1000 mais lambda a dividir por 1000, 2000 mais 3 lambda. Como vimos na aula teórica, é costume introduzir duas constantes, o módulo de Young e a razão de Poisson, que se relacionam com os coeficientes de Lamé da seguinte maneira: 1000, 2000 mais 3 lambda a dividir por 1000 mais lambda para o módulo de Young e lambda a dividir por 2 lambda mais 1000 para a razão de Poisson. Isto permite-nos escrever os coeficientes ε11 e ε22 e ε33 da seguinte forma: para ε11 é igual a ε22 vem μ sobre E a multiplicar por ρ g h menos x3 e ε33 vem menos ρ g h menos x3 a dividir por E. Ou seja, o tensor das deformações pode escrever-se na forma ρ g h menos x3 e agora μ sobre E 0, 0, 0 μ sobre E 0, 0, 0 menos 1 sobre E. Ou seja, é um tensor diagonal, o seu traço, o traço de ε é ρ g h menos x3
a multiplicar por 2 nu menos 1 a dividir por E. Ou seja, nas condições que estamos a estudar, há uma variação de volume do cilindro. Portanto, encontramos o tensor das tensões, que é uma função apenas de x3. Encontramos o tensor das deformações, que também é uma função de x3, mas agora tem vários elementos diferentes de zero. O tensor das tensões tinha um só elemento diferente de zero. E vemos que os elementos 1 e 2, este pode ser designado simplesmente por ε1, este pode ser sempre designado por ε2 e este por ε3, já que as direções com que estamos a trabalhar são direções principais e direções próprias do tensor das deformações. Encontramos estas expressões que nos permitem, desde já, saber quais são as variações relativas de comprimento segundo o eixo x1. Temos uma variação relativa de comprimento, que é dx'1 é igual a dx1 mais ε1, e o mesmo acontece para as outras direções. Explicitamente, esta permite-nos escrever 1 mais nu sobre E, ρg, h menos x3. Esta é também a expressão que se encontra para dx'2. dx'2 é igual a dx2, e agora 1 mais nu sobre E, ρ, g, h menos x3. Finalmente, para a direção x3, escrevemos que dx'3 é igual a dx3, 1 mais ε3. E 1 mais ε3 é dado por 1 menos ρ, g, e, h menos x3. E então, se quisermos, por exemplo, saber qual é a nova altura do cilindro, já sabemos que essa altura vai diminuir, porque temos que os comprimentos na direção x3 diminuem, por causa deste sinal menos que aqui está. Se quisermos saber qual é a nova altura do cilindro em função da altura anterior, que era h, pois o que temos de fazer é a integração em dx3 desta expressão, integramos entre 0 e h, é 1 menos ρg a dividir por E, h menos x3, e o primeiro integral dá simplesmente h menos, e agora temos ρ, g sobre E, módulo de Young. A primitiva de h fica simplesmente h ao quadrado, a primitiva de x3 é x3 ao quadrado sobre 2, portanto o segundo termo fica h ao quadrado sobre 2, o que conduz ao resultado h, 1 menos ρ, g, h a dividir por 2e. Notem que está aqui posto um h em evidência. Da mesma maneira, nós podíamos saber qual é a alteração do raio do cilindro. Essa alteração é a mesma, as direções x1 e x2, e até, dada esta simetria, até podemos escrever que o dr', em que r agora é uma coordenada polar, é igual a dr 1 mais μ sobre E, ρ, g, h menos x3. Este r antes variava entre 0 e a, que era o raio do cilindro, e agora vai ser alterado também em função desta variável x3. Se quisermos saber qual é o raio agora do cilindro, de facto o cilindro não vai ter um raio só, porque vai haver uma dependência em x3, mas não há aqui neste parênteses qualquer dependência em r, pelo que podemos integrar entre 0 e a, e fica a linha, que é o novo raio, que há de ser função de x3, é igual a 1 mais nu sobre E,
ρg H menos x3. Se x3 for igual a zero, então temos um incremento máximo desse raio. Mas se o x3 for H, então temos que o raio permanece. Ou seja, se tivermos inicialmente o cilindro assim representado, apenas no plano x3, x1, e o plano x3, x1, então o cilindro vai se deformar desta maneira e vai também diminuir de altura. Portanto, o cilindro inicial neste plano representa-se por um retângulo, vai agora dar origem a uma figura como a que eu aqui tenho representada, em que este é o A' de 0 e aqui o A' de H vai ser A. Aqui não há qualquer alteração do raio, mas à medida que descemos do topo para a base, esse raio vai ser cada vez maior e naturalmente que o cilindro também vai diminuir a sua altura, passa para uma altura H', que é uma altura menor do que H. Como também vimos, há uma alteração do volume, a alteração relativa de volume é descrita por esta expressão.